A paz do Senhor. Amém. Aos irmãos, a toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos proporciona. É sempre constrangedor, eu acho que essa é a palavra ideal. Porque a gente sai de casa no intuito de oferecer algo ao Senhor, mas somente Ele é capaz de nos surpreender. Amém? Eu espero que você também possa estar surpreendido com o Senhor a cada dia, a cada instante, a cada momento. Amém? Eu trago também um abraço da Vanessa, a igreja, ela agradece as orações. E no tempo de Deus, no tempo oportuno de Deus, a gente vai estar junto aqui, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós queremos dividir um texto com a igreja que se encontra lá em Mateus, capítulo 25, a partir do verso de número 14. Enquanto os irmãos encontram Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Artuzão, a gente vai ler até o verso 30, beleza? E eu queria fazer um pedido à igreja, que todos nós lêssemos juntos a projeção. Amém? Eu sei que você trouxe a sua Bíblia, e glórias a Deus por isso, mas eu queria que todos nós lêssemos juntos, em voz alta, a projeção. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler então. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E assentou-se logo para longe. E tendo ele partido, por receber as 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, empregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste,
e a justa onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Até o verso 30. Vamos orar então em nome de Jesus. Deus amado, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos. Tudo que podemos atribuir a ti nessa noite, Senhor, através de tudo que o Senhor já revelou, através de tudo que o Senhor já fez, realmente nós nos prostramos à tua vontade, ao teu querer, à tua palavra, e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra que é capaz de penetrar em nosso interior, a tua palavra que é capaz, Senhor, de gerar em nós não somente o que necessitamos, mas também de sermos surpreendidos, ó Deus, pelo que tu queres e pelo que tu fazes. Portanto, Deus, nessa noite, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e que através da tua infinita misericórdia e graça possamos, ó Deus, ser impactados, possamos não somente ser restaurados, mas possamos ser renovados, possamos ser curados, possamos ser, ó Deus, orientados, possamos ser confrontados pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Esse texto é um texto muito interessante, porque Jesus estava pregando no templo. Se você voltar um pouquinho em alguns capítulos, você vai ver que Jesus estava pregando no templo. E Jesus estava falando a uma multidão. Mas eles saem do templo, e saindo do templo, eles veem a construção do templo. Os discípulos falam para Jesus: Jesus, está vendo esse templo? A construção. E através daquilo que eles estavam visualizando quando eles estavam saindo ali, onde Jesus estava falando à multidão, Jesus agora somente com os seus discípulos, ele começa a recitar o que nós encontramos em Mateus 24. E aí Jesus fala que ali não sobrará pedra sobre pedra naquele lugar. E aí eles vão se dirigindo até o Monte das Oliveiras. E ali com os seus discípulos, Jesus começa a falar em Mateus 25, começando sobre a parábola das 10 virgens e logo em seguida falando sobre essa parábola que nós acabamos de ler. E nós dividimos isso com a igreja porque a todo momento, eu não sei se você percebeu, depois que aquele Senhor volta, para duas pessoas ele fala: servo bom e fiel. E para um outro, ele fala que aquele servo ele era mau. E é isso que a gente queria focar com a igreja, debruçar com a igreja nessa noite, sobre a fidelidade. A fidelidade, de acordo com a palavra do Senhor, ela significa manter a fé e a lealdade, mostrar um forte senso de dever
e de consciência. No hebraico bíblico, fé e fidelidade estão gramaticalmente relacionadas. Embora ambos os conceitos sejam importantes no Antigo Testamento, não há nenhuma palavra em português que seja exatamente equivalente aos termos hebraicos. E a palavra mais próxima, irmãos, que nós temos sobre fidelidade é aquilo que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Se chama aliança. É a palavra que mais define fidelidade na nossa língua portuguesa, é aliança. Está ligada a comportamento, uma disposição para ser frutífero. Como lemos na palavra, o servo medroso e passivo, que nada fez com seu talento, ele não produziu resultado. Portanto, a nossa fidelidade é demonstrada por meio dos nossos frutos. Esse texto, a gente sempre fala sobre a administração daquilo que Deus nos dá, o talento que recebemos de Deus. Mas como eu disse há pouco, o nosso foco é exatamente quando o Senhor volta. Sabe por quê? O nosso foco nessa noite é quando o Senhor volta, porque eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa noite, por mais que você ainda não reconheça, por mais que você não valorize, por mais que você até ignore, Deus te deu um talento, Deus te capacitou para algo, e talento fala exatamente sobre a capacitação de fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que você está aqui nessa noite, você é capacitado por Deus, Deus te deu um dom, Deus te capacitou para algo, Deus te deu criatividade, Deus te deu todas as ferramentas que nós precisamos. E por isso, irmãos, eu ainda lamento que muitas das vezes parece que nós estamos diante dos desafios da vida e parece que nos faltam ferramentas para lidar com aquelas adversidades, com aquelas situações. Quando estamos diante de uma situação para nós nova, parece que nos falta meios para conseguir superar aquilo, parece que nos falta condições para superar aquilo, parece que nos falta capacidade. Mas como a própria parábola disse, foi dado a cada um dos seus servos, e essa palavra ela é direcionada a discípulos. E se você está aqui nessa noite, eu sei que você é um discípulo, porque a mensagem que é dada para a multidão é outra. Porque quando eu olho para o discípulo, eu entendo exatamente essas qualificações de fidelidade. O discípulo, ele está aliançado com algo. O discípulo, ele está exatamente ligado, não é somente um exercício de fé. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui simplesmente através de um exercício de fé. Eu creio no que o Senhor fez. Eu acredito no que o Senhor fez. E não é somente isso. É muito mais além do que isso que Ele nos proporciona e que Ele nos convida a viver. É muito mais além do que simplesmente eu acreditar, mas é eu ter isso dentro de mim, uma consciência viva e real que me mova na terra, independente daquilo que eu esteja passando. Porque em nenhum momento Deus não nos fala que, olha, dependendo do que você está passando, você adora. Dependendo do que você está passando, você ora. Dependendo de como esteja a sua vida, o seu horário, a sua disponibilidade, você me procura. Dependendo de como esteja a situação, você vem ao meu encontro, você lê, você ouve a minha voz. E não, irmãos. O que Deus nos chama é para os seus discípulos, é um relacionamento de aliança. E um relacionamento de fidelidade e aliança envolve responsabilidade. Um relacionamento de fidelidade e aliança envolve compromisso. Um relacionamento, irmãos, não é simplesmente os milagres dele, não é simplesmente as coisas boas e agradáveis, ou melhor dizendo, as coisas favoráveis que podemos receber do Senhor.
Eu não sei se os irmãos perceberam. Uma palavra foi mencionada por duas irmãs na ministração do louvor aqui nessa noite. A irmã Letícia disse e a irmã Micaela repetiu novamente. E se chama acomodação. Irmãos, e tem uma coisa que Deus não nos chama para sermos acomodados, ou para nos acomodar com aquilo que temos e que vivemos, pelo contrário. Ele fala para a gente aceitar o que Ele tem para nós, mas o Senhor nunca. Se fosse assim, nós íamos ver aí, nós não iríamos encontrar a orientação de Paulo, por exemplo, aos romanos. Sejamos renovar, que nós devemos ser renovados pela renovação do nosso entendimento. O Senhor não nos quer da forma que estamos hoje, e nós precisamos entender isso. Nessa relação de fidelidade, nessa relação de bondade, que o Senhor quer ter com os seus discípulos, irmãos, Ele não quer nos encontrar da mesma forma que estamos hoje. Ele não quer nos encontrar da mesma forma que estamos hoje. O que o Senhor espera, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e eu acredito que esse versículo possa saltar à tua mente também, o que Deus espera da sua igreja? Ou melhor, eu vou reformular a minha pergunta. O que Deus procura na terra? Eu acho que fica mais fácil. Os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu, para ser adorador, eu tenho que estar aqui no Ministério de Louvor. Uma vida de adoração é uma vida de discípulo. Uma vida de adoração é uma vida de aliança. Uma vida de adoração é uma vida de responsabilidade e compromisso, irmãos. Amém? Não é quando der, não é quando puder, não é quando, muitas das vezes, a gente quer. E para esse que foi passivo, para esse que foi omisso, a palavra que Jesus usa no texto é muito forte. Servo mau e negligente. A palavra que Deus usa para o passivo, para o omisso, para aquele que está simplesmente recebe de Deus, guarda, enterra e espera as coisas acontecerem, é mau e negligente, não valoriza a aliança, não valoriza o talento, não valoriza o que Deus tem dado. Essa é a palavra. E por isso, irmãos, quem é fiel, de acordo com a palavra de Deus, tem fruto. Por quê? Jesus disse: pelos seus frutos conhecereis a árvore. Quem é fiel gera um comportamento, gera uma atitude, gera, amém? Tem isso dentro, isso é intrínseco. Ou seja, o que está dentro reflete para fora. E é interessante, irmãos, que a palavra fruto aparece 55 vezes no Novo Testamento, conforme a versão, logicamente. E em Mateus 3,8, Lucas 13,5, não precisa abrir, lá fala do fruto de arrependimento. Em Mateus 7, 16 e 21, fala exatamente da prática da verdade. E em Romanos 1,3, fala exatamente do fruto financeiro. São textos que nos mostram exatamente como o fruto caminha. Irmãos, isso é tão sério e tão tremendo, que durante o ministério de Cristo, que a Bíblia nos apresenta nos seus evangelhos, Jesus estava mais ministrando aos discípulos do que falando à multidão. Isso é tão sério que Jesus estava exatamente preparando aqueles 12 homens para dar continuidade. E o fruto daquilo que se foi feito está perpetuando até os dias de hoje, porque a obra que ele faz é completa.
O fruto que Jesus gerou, ele é perpétuo, ele é completo, porque foi gerado no Pai. E quando Jesus orava, ele dizia: Pai, que eles sejam conhecidos por Ti, assim como eu sou conhecido do Senhor. Quando Jesus orou, se eu não me engano, em João 17, nós encontramos essa oração, ele falava exatamente acerca disso, irmãos. Por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós encontramos exatamente essa parábola, daquele que foi simplesmente omisso, daquele que recebeu de Deus. Irmãos, não importa quantos milagres você tenha recebido, não importa quantas bênçãos você já tenha alcançado, não importa, irmão, saiba que tem algo dentro de você muito maior do que todas essas coisas. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos governa. Só que Deus também disse na tua palavra que a nossa luta, ela é constante contra a nossa natureza. A luta, ela é constante contra a nossa natureza. Atribuímos, irmãos, espiritualizamos muitas vezes excessos. E é muito fácil a gente se justificar botando a culpa no outro. A gente às vezes se justifica botando a culpa até em Satanás. Mas muitas das vezes a gente não é capaz de assumir a nossa própria responsabilidade. O nosso eu. Eu ouvi esses dias de um pregador e aquilo me impactou. Irmãos, quantos aqui estão aqui nessa noite e vieram de outra religião? Pode falar abertamente. Amém? Vieram de outra religião. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você ia buscar essa divindade lá na outra religião, você estava buscando o que daquela divindade? O amor dela ou o que ela tinha para oferecer? Quando a pessoa vai lá no espiritismo e ela faz um trabalho ali, ela está buscando o amor daquela entidade ou ela está buscando o benefício próprio? Eu vou fazer, eu vou cumprir aquela promessa, eu vou orar tantas vezes, eu vou fazer isso, é por amor àquela entidade ou para suprir a vontade própria? É para suprir a vontade própria. E muitas das vezes nós estamos indo em direção ao Senhor e Salvador, ao nosso Deus onisciente, sabemos que Ele é onisciente, sabemos que Ele é eterno, sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas, mas nós tratamos Deus como se fosse uma entidade. Eu vou lá, quando fazemos, eu vou fazer, e eu espero que o Senhor seja fiel. E a palavra de Deus diz que Ele é fiel. E a fidelidade dele é tamanha, João Paulo está falando aqui na sexta-feira, que não importa o que eu faça, o que o pastor Giliardi faça, o que qualquer um de nós faça, ele vai permanecer sendo fiel. Você sabe por que a história não muda? Porque ele é fiel à sua palavra. Porque ele já poderia ter exterminado tudo, já poderia ter acabado com tudo. Tudo já poderia ter dado um fim, mas por ele ser fiel à palavra dele, que sai dele, que ele determina. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui debaixo dessa misericórdia e dessa graça. Além da misericórdia, além da graça, além do amor, além de ter dado o seu Filho unigênito em favor de nós, ele nos capacita, ele te dá talento, ele te dá criatividade. Ele te capacita para fazer algo em nome dele, para glorificar a ele, e muitas das vezes nós estamos negociando isso. Muitas das vezes nós estamos simplesmente enterrando. Em Mateus 7,12, nós encontramos, e esse texto eu vou pedir para os irmãos abrirem, por gentileza, Mateus 7, versículo de número 12. E ele começa com a palavra
muito forte. Ele começa com uma palavra, uma orientação bem forte. Jesus disse o seguinte, Mateus capítulo 7, verso 12, portanto, em tudo, a minha versão diz assim, eu vou ler ali para não ficar desconexo, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Verso 13. Entrai pela porta larga. É isso? Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e o espaçoso, o caminho que conduz a... E muitos são os que entram por ela. A gente quer a porta estreita ou a porta larga? A gente quer o que a maioria está fazendo ou o que a minoria está fazendo? E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que há, você é um privilegiado. Você que está aqui nessa noite é um privilegiado, porque você encontrou essa porta. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos até aqui. É interessante, irmãos, que o texto nos remete a algo fabuloso. A árvore, ela deixa de produzir fruto. Irmão, você querendo ou não querendo, você está produzindo alguma coisa. Essa é a grande realidade. Eu querendo ou não querendo, eu estou produzindo alguma coisa. O fato de eu me isentar, o fato de eu falar assim, olha, eu não quero saber de nada, eu vou ficar quieto. Você também vai produzir alguma coisa. Amém? É inevitável. É inevitável a gente não deixar de produzir alguma coisa. Mas o texto também é muito claro. Que nós somos reconhecidos por aquilo que nós produzimos. Esses dias eu achei muito interessante. Alguns irmãos devem ter visto. E está dentro do contexto, tá, irmãos? O nosso sistema de avaliação, muitos já consideram ultrapassados e difíceis, porque você às vezes estuda 5 anos e vai ser avaliado por 2 horas de prova. E às vezes, exatamente naquele dia, você não está bem e automaticamente você acaba sendo prejudicado por aquelas 2 horas, né? Um tantão de tempo que você estudou se resume numa avaliação, né, pequena ali, de pouco tempo, mas enfim. Acontece que a Escola do Samuel fez um processo de avaliação que eu achei muito legal. E que existe reconhecimento por várias coisas que o aluno faz. Quando o aluno tem uma evolução, ele não é o melhor de nota, tá? E ali eles reconhecem aquilo, que o aluno está mais participativo, que o aluno está mais envolvido, que o aluno está se percebe pelas atividades, que o aluno está mais participando, acompanhando mais e tal. Falta presença, eles fazem uma série de avaliações e ali eles premiam esses alunos que tiveram essa evolução. E aquilo me chamou muita atenção, porque exatamente está sendo avaliado o quê? Todos os frutos, porque às vezes um aluno não tem um bom desempenho numa área, mas tem em outra. Amém? E em nenhum momento nós encontramos na Bíblia que nós devemos ser bons em todas as áreas. Para não deixar de repetir, como João Paulo disse, que eu sempre gosto do texto de Efésios 4, te peguei.
Irmãos, existem ministérios, existem funções diferentes. Amém? Pastor, evangelista. Amém? Qual mais? Apóstolo. São funções diferentes. Em nenhum momento nós encontramos na palavra de Deus Jesus chamando todo mundo. Amém? Jesus chamando todo mundo para fazer tudo. Tem uma coisa que é para todo mundo fazer. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso é o que todo mundo tem que fazer. Mas as nossas funções ministeriais, elas são diferentes. Por quê? Porque tem algo dentro de você que Deus te capacitou para isso. Tem algo já dentro de você, na hora que você saiu ali do ventre da sua mãe, já tem algo de Deus na tua vida. Já tem algo implantado dentro de você. E às vezes, irmãos, a gente está procurando a receita, a gente ainda está atrás daquilo que Deus já deu, a gente está atrás daquilo que Deus já estabeleceu, que Deus já determinou, e a gente está perdido. E muitas das vezes a gente quer voltar para o caminho largo, porque a gente não está se encontrando. No caminho estreito a gente não está se encontrando. E por isso, nessa noite, é sim uma reflexão qual é o fruto que nós estamos gerando. Irmão, qual é o fruto que eu gero dentro da minha casa? Qual é o fruto que eu estou gerando dentro do bairro que eu moro? Qual é o fruto que eu estou gerando aonde eu convivo, no meu trabalho, na sua atividade, com quem está com você? Qual é o fruto que nós estamos produzindo? Quantos bilhões de pessoas existem no mundo? Quantos espermatozoides o homem produz? E eu e você que fomos escolhidos para isso, irmãos. E somos nós que estamos aqui, estamos vivos. E se estamos vivos, Deus tem algo na nossa vida para ser feito. Agora, irmãos, é tão fato a questão do fruto, mas em João 15, 16, nós encontramos ainda uma outra questão que nós queremos abordar com a igreja, que é João, capítulo 15, verso 16, que diz assim, João 15, 16, não me escolhestes vós a mim. Eu vou ler essa versão e a outra versão. Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos... Irmãos, isso aqui é uma resposta. E muitas das coisas a gente entende que a gente pede e não recebe. Mas está muito claro, volta lá, por favor, Arthur. Muito claro que quem nos escolheu foi a gente que escolheu a Cristo? Você foi escolhido do Senhor, irmãos. Você foi escolhido. Eu, com toda a minha falha, com toda a minha negligência, com todo o meu pecado, eu também. Ele nos escolheu. Para quê? Para que vades e deis fruto. Irmãos, o frutificar não é algo que a gente tem que se esforçar para fazer. A árvore, ela fica ali, caramba, tem horário. Caramba, está vindo a primavera. Sai fruto, sai fruto. A árvore fica assim, brigando com ela mesma. Vai fruto, sai. Está na hora. Fruto, irmãos, é algo que é gerado naturalmente. E a gente precisa ter a consciência de que esse fruto, ele está sendo o tempo todo liberado. Só que pode ser um fruto bom e pode ser um fruto mau. E quem determina isso? É o estado da árvore.
Uma árvore doente vai produzir fruto doente. Uma árvore saudável vai produzir fruto. Um lar doente vai produzir filhos. Uma igreja doente vai produzir discípulos. É isso. Um ministério doente vai produzir pessoas doentes. Nós não temos a condição de estarmos isentos ao dar fruto. Mas, de alguma forma, nós estamos gerando esse fruto. João 15:8. Abre aí para mim, por favor. Nós já estamos em João 15:16, agora João 15:8. Para que os irmãos possam entender junto conosco. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito, e assim sereis meus discípulos da fruto. Discípulo não é que precisa dar fruto. Discípulo naturalmente dá fruto. E é interessante, irmãos, nós já estamos caminhando por fim. Em Mateus 21:43, nós encontramos também um outro texto muito impactante. Mateus 21:43. Eu falei que ia ler o outro texto na minha versão, acabei nem lendo, não tem problema não. Mateus 21:43 diz assim: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Esse texto foi dito exatamente a quem? Se você der uma olhadinha aí, rápida na sua Bíblia, essas palavras foram ditas pelo Mestre, por Jesus. Jesus vinha o tempo todo combatendo a religiosidade, combatendo o sistema judaico, combatendo tudo aquilo que fazia com que as pessoas se afastassem de Deus e da sua vontade. E Jesus disse essa frase: irmãos, quem não valoriza, quem não dá fruto, é tirado. É tirado e é dado para outro. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Jesus estava falando, vai sair. Vocês acham que só vocês, Israel, só vocês são a menininha dos olhos do Senhor, só vocês são os queridinhos, mas vocês não valorizaram. E sabe, irmãos, o nosso Deus, ele é benevolente, ele é longânimo. Mas nós não podemos deixar de lembrar que ele é justo. E acima de qualquer coisa sobre nós, tem os propósitos e os planos dele que nunca são frustrados. Por isso o nosso convite nessa noite, que é o convite que foi dado a mim pelo Espírito Santo é: ou nós vamos participar, ou será dado a outro, porque o tempo ruge, a volta do Senhor é iminente. Nós não temos mais tempo, igreja, de ficar remoendo determinadas coisas. A hora é agora, em que o Senhor procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E o povo que Deus busca é um povo santo. Não é um povo que dá desculpa, não é um povo que não prioriza, não é um povo que não tem condições ou não tem coragem de abrir mão do eu, abrir mão de si mesmo, para poder exatamente cumprir o ídio, para poder exatamente
viver da revelação de Deus. Por isso, a nossa reflexão, qual é o fruto que a gente tem gerado? Qual é o fruto que nós temos gerado? Vou reformular a pergunta. O que temos feito com o que temos recebido de Deus? O que temos feito com o que temos recebido de Deus? Terceira pergunta. Qual tem sido a nossa resposta diária a tudo que Deus é e faz? Porque muitas das vezes nós estamos simplesmente falando, Senhor, o Senhor me entende, né? O Senhor sabe, né, Deus? O Senhor é Deus. O Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. E esses dias, pastor Giliar de igreja, eu estava refletindo sobre isso. Será que a gente não tem vivido mais descansando na misericórdia do que descansando nele e na graça dele? Porque a nossa vida está aqui, ó, na linha da misericórdia. E parece que a gente ainda insiste, tem prazer em continuar vivendo na linha da misericórdia. E essa palavra é para mim, tá? A gente continua, irmãos, dando desculpas. Eu continuo, vou colocar para mim. Eu continuo dando desculpas para Deus. Eu continuo tentando negociar o meu horário com Deus. Eu continuo dizendo para Deus, espera aí, porque agora tem a minha vontade. E como o Senhor não tem feito a minha vontade, então espera aí que eu vou fazer outras coisas. Eu vou fazer aquilo que me agrada. Entendeu? Eu vou dar uma viajada, eu vou dar uma distraída, eu vou fazer outras coisas, eu vou fazer aquilo que me agrada. E aí depois eu converso com o Senhor. Depois, se eu tiver disposto, eu vou ler a Bíblia. Depois, se eu tiver disposto, eu vou orar. Depois, se eu não tiver com sono, eu vou fazer. Depois, Senhor, aquilo que eu tenho falado ou que eu tenho feito, uma hora eu vou abandonar. O Senhor é longânimo, né? O Senhor perdoa. Irmãos, eu acredito que, como foi dito aqui pela irmã Micaela, pela irmã Letícia, pela irmã Marina, por tudo que Deus se revelou a nós nessa noite, que essa noite de fato possa ser uma noite de mudança para todos nós. Porque uma coisa é certa, nós estamos frutificando. Agora, se é um fruto bom, se é um fruto ruim, não compete a mim, não compete ao pastor Giliardi, não compete a ninguém. Compete, acima de tudo, a você e Deus resolver qual é o fruto, entender qual é o fruto que nós estamos dando para Deus. Porque nós estamos assim, olha aquela família, que família linda, família abençoada, vai para a igreja todo mundo junto. Meu irmão, a sua família também é abençoada, mas a grande questão é o que você tem feito para a sua família ser daquele jeito. Qual é o limite que você tem posto? Pai, você tem exercido o papel de pai. Mãe, você tem exercido o papel de mãe. Quantas vezes nós estamos usando o nosso tempo para edificar a nossa casa, mas a gente olha aquela família, nossa, olha lá aquela família abençoada, vai para a igreja tudo bonitinho, chega na hora certinho, faz tudo direitinho, olha lá que bênção. Mas qual é o fruto que nós estamos produzindo? Irmãos, criar filho é muito fácil. Agora, educar filho é outra história. Porque criar filho, irmãos, tem gente que dá até mistura de terra, a criança vai vivendo e o que tiver ela vai indo. Mas educar filho é diferente. Os mais experientes que estão aqui sabem. Educar filho requer tempo, requer dedicação, requer esforço. Por que Jesus disse que o reino de Deus tem que ser conquistado a esforço? É porque a gente tem que sair batendo em todo mundo, guerreando com todo mundo? Não. É porque vai requerer esforço de matar o meu eu.
de matar o meu eu. Fique de pé, em nome de Jesus. Pai querido, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Essa tem sido, às vezes, as poucas palavras que têm saído dos nossos lábios, Senhor, porque a tua fidelidade, o teu amor, a tua justiça, ela realmente existe. E nós reconhecemos isso.